Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de neurotransmissor, porque vocês sabem que o neurotransmissor normalmente é uma proteína, né? Mas saibam que é uma substância que vai literalmente estimular ou inibir o próximo neurônio. E aí, nesse quadro aqui, a gente vê que o neurotransmissor ele pode ser um aminoácido, que ele pode vir do grupo amina, rico em nitrogênio, ele pode ser do grupo purina, certo? Que é quando tem um ácido envolvido, os peptídeos, e pode ser gases também, como o óxido nítrico, que é um dos exemplos de neurotransmissor também. E aqui a gente vê o GABA, que a gente já falou, a glicina, né, dois neurotransmissores inibitórios. Temos o glutamato excitatório. Aqui tem todos os outros neurotransmissores que vocês já sabem: dopamina, adrenalina, acetilcolina, as funções. Lembrar que histamina também é, certo, um neurotransmissor. Serotonina. Temos a adenosina, que ela é muito importante também. Então assim, aqui é só para vocês verem um quadro, certo, geral sobre os neurotransmissores, os mais famosos. E lembrar que vai existir sempre receptores que vão receber eles, certo? Normalmente aqui não se cobra muito a função de cada neurotransmissor. Isso é mais para tutoria, essas coisas. Mas é só para vocês saberem que eles existem, certo? Vai existir neurotransmissor para o trato gastrointestinal. Opioides também são neurotransmissores. Por isso que existem remédios que são a base de neurotransmissor, para mexer na fenda e controlar, né, tentar controlar essa quantidade. E aí a gente começa a falar, os neurotransmissores são moléculas que têm rápida ação, fazem respostas agudas, certo? São sintetizadas já no neurônio pré-sináptico, certo? Lembrar disso. Então, as moléculas pequenas, elas já são sintetizadas no neurônio pré-sináptico, vão ser armazenadas em vesículas, como a gente já tinha falado, e se precisar, elas vão ser o quê? Recicladas ainda. Lembra que ela pode voltar, certo, para a própria célula, para o neurônio pré-sináptico. E lembrar que elas vão alterar toda a condutância do sistema, certo? E a gente também tem neurotransmissores que são moléculas grandes, porém, se é molécula grande, a gente vai ter uma ação lenta. Se é molécula pequena, a gente vai ter uma ação rápida, certo? Moléculas grandes, que normalmente são os neuropeptídeos, vão ser sintetizados pelo ribossomo, certo? Então já muda. A pequena é no citosol, no citoplasma. A grande já é no ribossomo, certo? Aí, lembrar que as moléculas grandes vão ser normalmente partes de grandes proteínas, certo? E vão ser armazenadas no complexo de Golgi, né, que é uma organela também que está na soma, na célula nervosa. Então, vai ser diferente o processo, se é uma molécula grande ou se é uma molécula pequena. Vocês precisam saber essa diferença, certo? E aí a gente fala justamente agora, para vocês tentarem entender também, que é o PPSE e o PPSI, que a gente vai falar, né? Mas antes aqui, só para vocês verem uma imagem, tudo aquilo que a gente já estudou em tutoria, em outras disciplinas também. A gente vê aqui o neurotransmissor, ele é formado, ele é colocado em uma vesícula, é necessário entrar cálcio para a vesícula ser estourada e esse neurotransmissor ir para o receptor, certo, da célula pós-sináptica. Então existe toda uma etapa. Essas etapas aqui vocês precisam dar uma olhadinha, certo? Mas é basicamente aquilo que a gente já estava falando. O neurotransmissor ele vai ser formado, ele vai entrar em uma vesícula, vai ser cálcio dependente e aí ele vai estimular a outra célula, certo? E lembrar que o neurotransmissor ele pode voltar, que é justamente o que a gente fala aqui, a inativação. A gente tá vendo aqui a fenda sináptica, mas esse neurotransmissor ele pode voltar, certo? A recaptação, lembra disso que a gente falou, que existem diversos remédios que são inibidores de recaptação de dopamina, inibidores de recaptação de adrenalina. Então eles vão inibir aqui os remédios que a gente falava. Então lembrem, quando o neurotransmissor ele está na fenda sináptica e ele não está conseguindo ser ativado, ele volta, certo? Então não é perdido, para tentar, certo, ser reutilizado. E também existem enzimas aqui presentes que vão digerir esse neurotransmissor, que não é bom, porque ele foi produzido e vai ser perdido. Então, ou ele é digerido, certo? Ou ele volta, ou ele entra na recaptação. Então, isso tudo mexe com o processo de inativação dos
neurotransmissores, certo? E aí, lembrar, aqui é um exemplo, acetilcolina. Só pra gente ver, a acetilcolina é sintetizada a partir da colina e do acetil-CoA. A mitocôndria que está fazendo isso. Então ela pega o acetil-CoA, pega a colina, certo? E vai unir, vai formar acetilcolina. Aí vai entrar em uma vesícula e vai ser expulsa quando tiver a saída de cálcio. Quando entrar cálcio, a vesícula sai. E aí ela vai para o receptor da outra célula, certo? E aí, ela volta se for preciso. Então, todo aquele processo que a gente já estava falando. E aí, a gente fala justamente que temos o potencial pós-sináptico inibitório e o potencial pós-sináptico excitatório, certo? Antes de falar disso, aqui é só uma imagem também que tem no slide, que mostra aquilo que a gente já estava falando. Vai existir, tanto excitatórios como inibitórios. O GABA é o principal inibitório e excitatório o glutamato. É o principal de todos, certo? E aqui a gente fala do PPSE e do PPSI. PPSE, potencial pós-sináptico excitatório, e o PPSI, potencial pós-sináptico inibitório, certo? E o que é isso? O PPS, ele é praticamente um pequeno aumento de potencial de membrana. É quando existe um aumento desse potencial. E aí vai levar a uma despolarização, certo? Então a gente vai ter uma despolarização maior por causa desse potencial pós-sináptico. E aí, por exemplo, quando o neurotransmissor ele está sendo excitado, por exemplo, um glutamato, uma acetilcolina, ela é liberada, ele vai se ligar a receptores. Receptores esses que vão ser excitatórios, porque o neurotransmissor ele também é excitatório. E aí isso vai ativar a entrada. Lembra que a gente falou que os excitatórios entram sódio? Então vai entrar sódio. Também pode entrar cálcio, certo? Tem literaturas que falam que entra cálcio também, mas é bem pouca concentração. A gente fala mais só em sódio. E aí a entrada desses íons vai levar à despolarização. Então o potencial pós-sináptico excitatório é todas essas etapas que a gente já estava falando. A gente só está dando o nome agora, sabe? Então o potencial pós-sináptico excitatório é justamente quando tem neurotransmissores que são excitatórios, que vão estimular receptores que também são excitatórios. Por exemplo, que a gente acabou de falar, o glutamato e a acetilcolina, que fazem todo esse processo, certo? E o inibitório vai ser a mesma coisa, só que do lado inibitório. Quando o neurotransmissor inibitório, como a gente já falou, o GABA, ele vai ser estimulado, certo? Ou glicina, ele vai ser recepcionado por receptores que são inibitórios. E aí vai entrar cloreto. Lembra que a gente falou que era o cloreto? Então vai entrar cloreto e vai acontecer o quê? Não é despolarização, é hiperpolarização. Então vai acontecer uma hiperpolarização. E aí a hiperpolarização vai diminuir a probabilidade do neurônio fazer uma sinapse. Então lembra que tem todos esses passos. Então a gente só está dando um nome agora. O potencial pós-sináptico excitatório é todas essas etapas para excitar um neurônio. E o potencial pós-sináptico inibitório é todas as etapas para inibir um neurônio, certo?